A comissão mista da reforma tributária voltará a se reunir na semana que vem para discutir as 3 propostas que estão no Congresso. É assunto para o Fabiano Arruda. Um dos textos, inclusive, foi apresentado pelo governo nesta semana e está dando o que falar nos vários setores da economia. Não é mesmo, Fabiano? É isso, Átila. Além das 2 PECs apresentadas por deputados e senadores, o Congresso recebeu, na terça-feira, a primeira proposta do governo federal sobre a reforma tributária. Vamos relembrar alguns pontos que a gente já tratou, inclusive, aqui no Bom Dia MS. A proposta do governo traz a fusão de 2 impostos federais, PIS e COFINS. Hoje as empresas pagam esses impostos sobre a receita, folha de pagamento e importação num sistema complexo que permite que o tributo seja cobrado várias vezes. Para alguns setores, como a indústria, esse sistema encarece a produção. O governo quer mudar a forma de cobrar o imposto e cobrar um único imposto sobre todo o dinheiro gerado com bens e serviços, a CBS, com alíquota de 12%. O governo até trouxe um exemplo. Um carro que custa R$20 mil no sistema PIS/COFINS, o imposto vai a R$ 2.712. Com a CBS, o imposto cai para R$ 2.386. É que com a contribuição sobre bens e serviços, o imposto cobrado em cada etapa de produção é abatido na etapa seguinte, ou seja, sem acumular. O governo explica que a mudança é para simplificar e tornar o valor do imposto pago por todos mais transparente e que está seguindo o modelo moderno adotado em vários países que possuem o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é o valor dos bens e serviços. O governo diz que é só o início de uma unificação mais ampla. Vários setores já reagiram sobre essa primeira proposta do governo. Vamos ver o que diz a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago. A FCDL-MS não vê com bons olhos essa primeira fase da proposta do governo federal em relação à unificação do PIS e COFINS, transformando aí, criando a CBS, que é a contribuição sobre serviços, porque nós saímos de uma alíquota de 3,65% no lucro presumido e 9,25% no lucro real para uma alíquota de 12%, e isso vai incidir sobre o consumo, sacrificando novamente a população mais pobre. E também não está claro, até esse momento, como que esta proposta do governo vai dialogar com as 2 PECs que já tramitam no Congresso Nacional, trazendo a proposta do IVA. Uma das PECs da Câmara Federal traz a proposta de 5 tributos unificados e do Senado Federal são 9 tributos unificados. Para o Brasil, eu tenho absoluta certeza, esse regime de tributação único traria mais investidores, porque aumenta a segurança jurídica. Nós teremos uma dinâmica de arrecadação muito mais facilitada. Então, eu tenho absoluta certeza que seria o melhor caminho a se trilhar no regime tributário, na reforma tributária. Nós também procuramos a FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, para saber o que a FIEMES pensa sobre a proposta do governo, mas a entidade não quis se pronunciar. Só que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, já tinha se manifestado nessa semana avaliando que a proposta de unificar PIS, PASEP e COFINS na forma de CBS, é o imposto que o governo está propondo, é muito positiva, segundo a CNI, e traz avanços substanciais para o sistema tributário, pois traz simplificação, reduz a cumulatividade, melhora a distribuição da carga tributária e confere maior transparência para o pagamento de impostos. A CNI entende, porém, que a criação da CBS é apenas o primeiro passo para uma reforma tributária mais ampla que o Brasil precisa implementar para solucionar, enfim, um dos principais componentes do chamado custo Brasil. Essa é a opinião da CNI. E agora a gente vai bater um papo com o presidente da Comissão Estadual de Direito Tributário da OAB, Daniel Pascoaloto. Bom dia, Daniel. Qual que é a opinião da Ordem sobre o projeto feito pelo governo e encaminhado, então, ao Congresso? Bom dia, Fabiano. Bom dia, o pessoal de casa que nos assiste. Pois bem, na opinião da Ordem, o governo federal ele alternou momentos de protagonismo e momentos que ele esteve mais à sombra do Legislativo. No começo da reforma tributária, o governo vinha de uma agenda reformista,
Após a reforma da Previdência, começou-se a falar bastante da reforma tributária e o governo optou, já num eventual segundo momento, em acompanhar o que estava sendo discutido no Congresso. No Congresso haviam 2 PECs, propostas de emendas constitucionais, e o governo optou por apenas colocar alguns palpites, participar da discussão, mas não apresentar uma proposta efetiva. Porém, agora, novamente fomos surpreendidos, ele voltou ao protagonismo, levou ao Congresso um projeto de lei, não um projeto de emenda constitucional, criando essa CBS no primeiro momento e anunciando que virá com outras 3 propostas futuramente. O senhor acha que existe algum ponto dessa proposta entregue pelo governo que pode ser unificado com a do Congresso? O senhor defende essa unificação de propostas ou o senhor acha que alguma proposta nesse momento pode ser mais vantajosa aí nessa discussão? Fabiano, num primeiro momento eu acho que essa CBS que o governo apresentou, ela dificilmente, eu quero dizer assim, ela vai ser boa do ponto de vista para o contribuinte, para a população. Por quê? Hoje, o PIS e COFINS ele é cobrado em 2 sistemáticas, a cumulativa e a não cumulativa. A não cumulativa, você toma crédito das operações passadas e vai descontando com o a pagar na cadeia, né? E na cumulativa, você não desconta crédito, porém a alíquota é mais baixa, é de 3,65 que você paga ao mês. E, por exemplo, o setor de serviços, prestação de serviços, ele não tem muitos insumos na sua nas suas atividades. Ele, na verdade, contrata pessoas para desempenhar suas atividades, diferente da indústria, que tem uma série de insumos, a cadeia anterior é muito mais longa. Então, ela consegue se creditar bastante para que venha pagar uma alíquota efetiva baixa no final da cadeia. Já o setor cumulativo, o sistema cumulativo, é utilizado na grande parte dos prestadores de serviço, ele tem uma alíquota de 3,65, ou seja, a gente estaria pulando de 3,65 com pouco insumo para crédito para uma alíquota de 12. Então é um setor que está reclamando e eu entendo que com razão nesse primeiro momento. Bom dia, Daniel. É o Átila, aqui do estúdio do Bom Dia MS. Pois é, você está falando aí que alguns setores, né, já estão se posicionando, principalmente alguns setores da economia também, contra ou a favor do projeto. Mas para uma população, né, inclusive estou recebendo mensagens aqui, se você quiser participar é só mandar um WhatsApp. Para a população de uma maneira geral, quem vai ao mercado, quem compra um carro, qual deve ser o impacto, né, da proposta do jeito que está? Essa proposta da CBS, eu não acredito que isso impacte numa diminuição de custo para o contribuinte final, né, para o consumidor em casa. Porque, de novo, a alíquota está subindo ou de 3,65% ou de 9,25% para 12%. Então, não acredito que nesse primeiro momento trata-se de uma redução de carga tributária. Pelo contrário, inclusive. Daniel, pelo que a gente está percebendo e ouvindo até especialistas falando sobre esse assunto, parece mais uma proposta que quer simplificar o sistema tributário do que propriamente reduzir tributos. Pelo que está posto até agora, você tem essa opinião? Eu partilho dessa opinião, Fabiano. Eu acho que você pegar 2 tributos, que é a PIS e a COFINS, e colocar num só, entendo eu que isso, na verdade, pode ser chamado sim de simplificação, mas nada relativo à diminuição de custo, nada relativo à diminuição de preço final para o consumidor. A CPMF, né, que é o que estão dizendo, né, mas na verdade seria um tributo nos moldes da CPMF que o governo pretende apresentar numa segunda etapa, tributando aí as transações, inclusive na internet. O que você já avalia dessa proposta? O governo anunciou que vai trazer, não trouxe ainda, mas que já anunciou que vai trazer. Então, como eu disse, o governo, ora ele apresenta propostas, ora ele fala que só vai assistir o que está acontecendo no Congresso, então é difícil da gente prever. Mas essa nova, digamos, CPMF, ela vai tributar toda e qualquer operação digital. Por exemplo, uma TED que eu transfira para alguém. Essa TED também vai ser tributada pelo governo, nos moldes como era a CPMF anteriormente. Daniel, agradeço suas informações, a participação na entrevista aqui sobre essa questão da reforma tributária, esse projeto do governo que começou a tramitar. Tem o Congresso ainda para analisar ainda, muito assunto para a gente falar sobre esse assunto, sobre essa situação que interessa a todos os consumidores, inclusive, que é o que a gente estava dizendo, quem paga realmente imposto nesse país e gostaria de ver uma carga tributária menor. Bom dia para você, muito obrigado. Obrigado.
Vale reforçar que na próxima semana, então, a Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso vai se reunir para discutir essas 3 propostas que estão tramitando por lá. O presidente da comissão, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o objetivo é aprovar e promulgar a PEC com um novo sistema tributário brasileiro até o final do ano. É o que a gente vai acompanhar. Átila. Certo então, Fabiano. Faltam 10 minutos para 7 da manhã. Fabiano Arruda sempre deixando claro as notícias da política aqui no Bom Dia MS.